Bom dia pessoal, tudo bem? Agora eu vou falar para vocês um pouco dos antidepressivos. Então, antes de falar dos antidepressivos, vamos falar um pouco sobre o que é a depressão. A depressão, pessoal, ela nada mais é do que classificada como transtorno depressivo maior, ou TDM. E quais os sintomas, pessoal, que nós observamos principalmente em quem é deprimido ou em quem tem a depressão? O principal sintoma, obviamente, é o humor deprimido. Todas as pessoas que vocês veem que têm um transtorno depressivo maior, elas vão se encontrar muitas vezes tristes, chorando ou isoladas, com uma preocupação muitas vezes pessimista da realidade. Então essas pessoas elas se tornam negativas de um modo geral. Interesse reduzido nas atividades, por exemplo, no trabalho e até mesmo em contato com os amigos, em contato com os familiares, interesse reduzido em todas as atividades que elas realizam diariamente de um modo geral. Outros sintomas da depressão, pessoal, consistem na lentidão e perda na concentração. As pessoas se tornam mais lentas, mais apáticas e muitas vezes elas não se concentram em muitas coisas do que fazem. Por exemplo, em aulas, em uma atividade como, por exemplo, jogar bola, ou até mesmo outras atividades. Elas têm muitas vezes alterações no sono, ou seja, pessoas deprimidas muitas vezes elas podem ter aumento de sono ou redução de sono. Então elas têm sonolência ou insônia. Mais comumente falando, elas têm sonolência, mas há casos de insônia também. Elas podem também ter alterações em questões a peso corporal, podem ganhar ou perder peso. Porque muitas vezes as pessoas deprimidas, elas descontam, vamos dizer assim, de certa forma, as suas mágoas, os seus sintomas depressivos, a sua tristeza, o seu humor deprimido, a sua preocupação pessimista em se alimentar. Umas se alimentam mais, então ganham peso, e outras perdem peso porque perdem a fome, principalmente, comem menos e, portanto, muitas vezes pode ocorrer até anorexias em casos mais graves de depressão ou ganho de peso. Normalmente, esse ganho de peso está associado a aumento de ansiedade também em pessoas deprimidas. E aqui, pessoal, tem os sintomas para vocês de ansiedade. As pessoas que são ansiosas, elas são ditas como tendo ansiedade generalizada. E muitas vezes elas têm transtornos obsessivos compulsivos, o que pode ocorrer, que é o chamado TOC. Então as pessoas elas começam a fazer atividades repetitivas e têm certos comportamentos repetitivos, em que elas veem a necessidade de organizar muito as coisas e fazer uma certa atividade repetitivamente. Está relacionado também aos sintomas de ansiedade, transtornos pós-traumáticos. O livro Guia do Gilman, pessoal, ele coloca esses aspectos aqui como sintomas de ansiedade. Mas isso que são outras condições psicológicas também. Um transtorno pós-traumático, pessoal, por exemplo, ocorre após a ocorrência de um trauma, como um acidente, como a perda de um familiar ou qualquer outro processo que provocou então um dano no seu comportamento. Mas os sintomas de ansiedade estão relacionados também a esse transtorno pós-traumático. Está relacionado aos sintomas de ansiedade o estresse agudo, também a fobia social, que é evitar o contato com pessoas, e outras fobias específicas. Então esses são só sintomas de depressão e sintomas de ansiedade, pessoal. O mais importante que eu gostaria de dizer para vocês aqui são as classes de medicamentos que atuam como antidepressivos no controle da depressão, do transtorno depressivo maior. Então, essas classes são os tricíclicos, como a primeira linha de medicamentos usados como antidepressivos. Temos também os inibidores de recaptação seletiva de serotonina, que são medicamentos mais atuais do que os tricíclicos. Temos os inibidores em terceira classificação de noradrenalina e serotonina, os inibidores de recaptação seletivos de noradrenalina, os antidepressivos atípicos, os antagonistas de receptores 5-HT2 e os inibidores de monoamina oxidase,
sendo que a enzima monoaminoxidase tem suas isoformas A e B. Então temos os inibidores de monoaminoxidase de A e B, ou seja, os não seletivos, e os seletivos, como aqueles que inibem apenas a monoaminoxidase A e apenas a monoaminoxidase B. Exemplos de antidepressivos tricíclicos temos a amitriptilina, a amoxapina e desipramina. As ações desses antidepressivos é principalmente bloquear os transportadores de noradrenalina e serotonina, no caso da amitriptilina. A amoxapina bloqueia principalmente transportadores de noradrenalina e dopamina. A desipramina, transportadores de noradrenalina, ou NET. Os inibidores de recaptação seletiva, como o citalopram, conhecido também como Celexa, fluoxetina, que é o Prozac, sertralina, que é o Zoloft, e vários outros, eles são seletivos para bloquear transportadores de serotonina. E os inibidores de noradrenalina e serotonina, de recaptação, como o próprio nome diz, bloqueia transportadores de noradrenalina e serotonina, NET e SERT. Dentre eles temos a venlafaxina. Reboxetina foi um antidepressivo desenvolvido para bloquear seletivamente transportadores de noradrenalina. Antidepressivos atípicos, como a bupropiona, bloqueia transportadores de dopamina. Duloxetina, noradrenalina e serotonina. Trazodona é um antagonista de receptores a 5-HT2, ou seja, ele bloqueia receptores 5-HT2, impedindo a ligação de agonistas ou até mesmo da serotonina a esses receptores. Os inibidores de monoaminoxidase, temos a fenelzina, que ao inibir a enzima monoaminoxidase, provoca o aumento da disponibilidade de dopamina, noradrenalina e serotonina. A moclobemida é seletivo de monoaminoxidase A, aumenta a disponibilidade de noradrenalina e principalmente 5-HT, e a selegina, que aumenta a disponibilidade de dopamina principalmente. Bom, pessoal, que são só classificações dos antidepressivos, exemplos de cada uma dessas classes. Temos aqui então os tricíclicos, inibidores de recaptação seletiva de serotonina, de noradrenalina e serotonina, atípicos, antagonistas 5-HT2 e inibidores de monoaminoxidase. Temos aqui então 5, 6 classes de antidepressivos diferentes, e a parte mais importante dessa aula é como eles atuam, pessoal. Como então os antidepressivos atuam? Aqui, pessoal, temos um neurônio nessa primeira parte da imagem, um neurônio de noradrenalina, um neurônio noradrenérgico. Como eu já expliquei para vocês, pessoal, a noradrenalina ou norepinefrina, quando ela é sintetizada, ela é armazenada no interior de vesículas sinápticas. Essas vesículas sinápticas, com a chegada do impulso nervoso aqui nas terminações axônicas, elas se fundem à membrana celular neuronal e o neurotransmissor noradrenalina é liberado na fenda sináptica ou sinapse, atuando em receptores pré-sinápticos, ou seja, autorreceptores localizados no próprio neurônio em que o neurotransmissor foi liberado, receptores pós-sinápticos, que é no neurônio posterior, ou a noradrenalina pode ser recaptada por transportadores de noradrenalina, chamados NET, sendo encapsuladas nas vesículas sinápticas novamente. Então, como que ocorrem as suas ações? A partir do momento em que a noradrenalina atua em autorreceptores, como por exemplo autorreceptores alfa-2 adrenérgicos, ela bloqueia aqui, ela inibe mais especificamente a fusão das vesículas sinápticas aqui da noradrenalina à membrana celular neural, bloqueando então a liberação de mais noradrenalina nas terminações sinápticas, e ela também bloqueia o processo de síntese da noradrenalina por atuar nesses autorreceptores. Bloqueando o processo de síntese, pessoal, é porque elas reduzem, pela ação nesses autorreceptores, a fosforilação da enzima tirosina hidroxilase. Lembra, pessoal, da parte inicial da nossa aula de farmacologia da neurotransmissão, que ao bloquear a fosforilação da tirosina hidroxilase, essa é a enzima chave para a formação da noradrenalina.
Então, reduzindo a sua fosforilação, ela tem uma redução de atividade. Então, menos noradrenalina é formada. O que acontece? Com muitos antidepressivos, eles atuam então como bloqueando transportadores de noradrenalina, como por exemplo aqui os tricíclicos e os inibidores seletivos de recaptação de noradrenalina, do transportador de noradrenalina, ou os inibidores de recaptação de noradrenalina e serotonina também atuam bloqueando esse transportador de noradrenalina. Ao bloquear o transportador de noradrenalina, se vocês lembrarem lá da primeira parte da nossa aula, a noradrenalina então ela vai ficar mais disponível aqui nesse espaço entre um neurônio e outro, que é a sinapse, e ela não vai retomar para o meio intracelular. Ela estando mais disponível, ela atua nos seus receptores pós-sinápticos e pré-sinápticos. Então, pessoal, tendo mais noradrenalina aqui, temos o efeito terapêutico desses medicamentos, em que uma maior disponibilidade de noradrenalina permite a ação em mais receptores de noradrenalina aqui pós-sinápticos, e isso então controla sintomas depressivos, como o humor deprimido, e aqueles outros sintomas que eu havia falado, tanto por receptores alfa quanto receptores beta e assim sucessivamente. No entanto, um aspecto bem importante que eu gostaria de frisar aqui com vocês é que, aumentando a disponibilidade de noradrenalina, os antidepressivos, ao bloquear esses transportadores de noradrenalina, eles também permitem que a noradrenalina atue mais nos seus autorreceptores. E se vocês pensarem, se ela atua mais nos seus autorreceptores, então ela inibe a liberação de mais noradrenalina e inibe também o processo de síntese, diminui a síntese de mais noradrenalina. Desculpa ter passado o slide aqui, pessoal. Diminuindo a síntese e a liberação de noradrenalina, inicialmente, ou seja, num tempo curto do uso de antidepressivos, as pessoas podem ter então um aumento da depressão ou aumento de sintomas de ansiedade, justamente pela ação dessa noradrenalina nos autorreceptores. No entanto, após 4 semanas ou até mesmo 8 semanas, tem sido visto que os antidepressivos então eles já começam a atuar controlando os sintomas de depressão, porque a noradrenalina já passa a atuar mais nos receptores pós-sinápticos e em menos proeminência nos pré-sinápticos. Temos aqui também, pessoal, os inibidores de monoaminoxidase, que ao inibir a enzima monoaminoxidase, elas permitem uma maior disponibilidade de noradrenalina, a qual não será então degradada em suas excretas, e também uma maior disponibilidade de serotonina aqui, por exemplo, em neurônios serotoninérgicos. Temos aqui também, pessoal, a ação de um outro medicamento, que são os sais de lítio. Os sais de lítio, eles bloqueiam principalmente a atuação da noradrenalina em seus receptores aqui, e eles bloqueiam também o processo da via de sinalização de receptores acoplados à proteína GQ, porque as proteínas acopladas, os receptores acoplados à proteína GQ, eles estimulam aquela formação de IP3, e na via metabólica de IP3, o inositol trifosfato, ele é convertido por enzimas em inositol fosfato, depois em inositol, para restabelecer a quantidade de fosfatidinoinositol difosfato na membrana celular e dar continuidade à ação dos receptores acoplados à proteína GQ. O lítio bloqueia então essa via metabólica e, portanto, bloqueia a reformulação de fosfatidinoinositol difosfato, que permite então a via de sinalização de receptores acoplados à proteína GQ, dentre os quais estão os alfa-1 adrenérgicos. Aqui também, pessoal, ele modula receptores beta-adrenérgicos, e o lítio tem várias outras funções sendo estudadas, como por exemplo, acredita-se que ele bloqueia a atividade da fosfolipase C também, dentre outras funções. Aqui temos um neurônio serotoninérgico aqui embaixo,
em que a serotonina armazenada nas vesículas sinápticas elas vão se ligar aqui à membrana celular neuronal, vão ser liberadas, atuar em seus receptores pós-sinápticos ou em autorreceptores. Se atuam nos pós-sinápticos, elas desencadeiam suas ações no neurônio pós-sináptico. Se atuam em autorreceptores, podem provocar aquele aumento de depressão e ansiedade, como o uso inicial de antidepressivos que eu havia falado com vocês, que ao aumentar a disponibilidade dessa serotonina também, ela liga mais nesses autorreceptores inicialmente no tratamento da depressão, e ao se ligar em autorreceptores ela inibe uma maior liberação e síntese de serotonina. Aqui os fármacos, os antidepressivos que atuam em neurônios serotoninérgicos, eles bloqueiam principalmente o transportador de serotonina, como os seletivos de recaptação de serotonina, tricíclicos, e os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, então provocando maior disponibilidade aqui de serotonina na fenda sináptica. Aqui temos também a ação dos inibidores de monoaminoxidase e assim por diante. Resumindo, pessoal, então os antidepressivos, eles bloqueiam transportadores de noradrenalina, bloqueiam transportadores de serotonina, tem os inibidores da ação da enzima monoaminoxidase, tem os de ações diferentes, como por exemplo o lítio, e tem aqui então um aumento da disponibilidade de noradrenalina e ou serotonina, que vai atuar em seus receptores e vai regular então, controlar os sintomas depressivos. E aqui, pessoal, temos as propriedades farmacológicas. Os antidepressivos eles aumentam muitas vezes a quantidade e atividade de receptores acoplados à proteína G, como por exemplo os receptores adrenérgicos e serotoninérgicos, e também aumenta a atividade das próprias proteínas G. Ao uso a longo prazo dos antidepressivos podem provocar a síntese de fatores neurotróficos, ou seja, fatores que aumentam a quantidade de neurônios, no hipocampo, por exemplo, que isso é um processo de neurogênese, né, pessoal? Desculpa, eu falei de neurotrófico, mas é um processo de neurogênese, aumento do número de células neuronais, então principalmente formadas no hipocampo. Isso tem-se, pessoal, que mesmo após a idade adulta, há a formação de alguns neurônios, sim, em regiões do hipocampo ou bulbo olfatório, que tem sido discutido. E esses neurônios participam de um processo chamado de plasticidade neuronal. Mas as propriedades neurotróficas é porque eles promovem o aumento do número de sinapses, aumento então das conexões então entre os neurônios e também aumento das ramificações axônicas, que promove esse aumento das conexões sinápticas, por isso fatores neurotróficos. Mas também há o aumento da síntese de fatores neurotróficos, como por exemplo o BDNF, que é o fator de crescimento derivado do cérebro, que ele vai provocar então uma maior consolidação das sinapses neuronais, aumento da neurogênese e assim sucessivamente. São só as propriedades farmacológicas gerais dos antidepressivos. E aqui, pessoal, por fim, os efeitos adversos dos antidepressivos são principalmente devido às suas ações em outros receptores, como por exemplo ações de receptores muscarínicos, bloqueando-os, provoca boca seca, retenção urinária e confusão. Atuando, bloqueando receptores alfa-1 e H1, não causam efeitos muito perceptíveis, no caso aqui dos inibidores de recaptação seletiva de serotonina, mas esses inibidores de recaptação seletiva de serotonina podem estimular de maneira excessiva receptores 5-HT2, provocando sintomas como ansiedade, irritabilidade, insônia e vários outros. Efeitos adversos principais, esses aqui, viu, pessoal? No caso dos inibidores de recaptação de noradrenalina e serotonina, temos a hipertensão. Por quê? Porque bloqueando, aumentando a disponibilidade de noradrenalina, bloqueando os transportadores de noradrenalina, a noradrenalina vai atuar mais em receptores alfa-1 adrenérgicos, e alfa-1 adrenérgicos são encontrados nos vasos sanguíneos, isso provoca vasoconstrição, como apontado lá na parte da aula de sistema nervoso autônomo.
Efeitos adversos de antagonistas de receptores 5-HT2. Sonolência e ganho de peso são alguns deles, dos sintomas. Dos tricíclicos, provocam sedação por atuar em outros receptores, nesse caso aqui, antagonizando receptores de histamina, receptores H1, antagonizando receptores muscarínicos, provocam boca seca, taquicardia e déficit cognitivo, pois atuam como agonistas muscarínicos. E esses sintomas aqui, pessoal, vocês podem perceber e melhor entender pela parte da aula de neurotransmissão do sistema nervoso autônomo. Os tricíclicos também, ao antagonizar receptores alfa-1, provoca queda de pressão arterial ou hipotensão, sedação. Por quê? Receptores alfa-1, eles aumentam a pressão arterial em vasos sanguíneos e eles também aumentam o estado de alerta no cérebro, provocando um aumento da quantidade de ondas do eletroencefalograma, aquele procedimento que vocês fazem no hospital para medir as correntes elétricas do cérebro, aumentam a quantidade de ondas beta que estão relacionadas ao estado de alerta da pessoa. Os inibidores de monoamina oxidase podem causar intoxicação junto à ingestão de alimentos como queijos, vinhos tintos e fava, porque esses alimentos contêm um análogo de neurotransmissor que é a tiramina, e a tiramina ela provoca ações como a noradrenalina, como a dopamina, e os inibidores de monoamina oxidase, ao inibir a enzima monoamina oxidase, aumenta a disponibilidade dos neurotransmissores, serotonina, noradrenalina e dopamina, e que junto com a tiramina vão provocar uma excessiva atividade então desses neurotransmissores nos seus receptores, e que a atividade excessiva de neurotransmissores provoca citotoxicidade. Outro efeito deles é a hipertensão, por aumentar muito a disponibilidade de noradrenalina, novamente vão atuar em receptores alfa-1 principalmente, aumentando então a vasoconstrição e consequentemente hipertensão. Pessoal, todos esses efeitos aqui são efeitos gerais, novamente, e principais efeitos adversos de cada classe de antidepressivos. E vocês podem entender cada efeito, pessoal, entendendo como cada antidepressivo atua e como cada neurotransmissor atua, devido às partes anteriores da nossa aula. E de antidepressivos, pessoal, seria isso. Eu agradeço a todos e obrigado.